Bom dia, Marajás. Primeira do ano. Estamos aqui pelo quarto ano consecutivo na mentoria de mentalidade 449, onde a gente fala das 4 principais áreas da vida: pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida, e 49 aulas durante o ano todo. O ano tem 52 semanas, e aí, como sempre, a gente tem eventos aí e alguns acontecimentos, então a gente trabalha as 49 semanas e 3 semaninhas você continua estudando, focado na mentalidade. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você ressignificar o mais rápido possível as coisas que acontecem na sua vida e fazer com que aconteça da melhor maneira possível, que você consiga pegar esse sentimento e gerar uma emoção favorável para você e para as pessoas que estão junto de você. E hoje, primeira aula do ano, não poderia ser diferente. A gente precisa, principalmente esse mês, clarificar algumas situações. E hoje nós vamos falar sobre os ciclos da vida. São 7 ciclos da vida. Qual será o ciclo que você está vivendo? Como eu disse, são 4 áreas que a gente prioriza. Então, às vezes, em determinados locais, ambientes, situações que você frequenta, você vai estar vivendo um ciclo diferente. Então, você pode estar no primeiro ciclo onde você trabalha, no 7º ciclo do seu relacionamento amoroso e assim por diante. E aí, hoje, a ideia é você observar cada um desses ciclos, você responder as perguntas de cada ciclo e você conseguir clarificar qual ciclo você está em cada área da sua vida e o que você tem que fazer para que esse ano seja um ano para você evoluir nesse processo. Porque quem não entende os ciclos vive de estações. Então, a gente fica no verão, outono, primavera, inverno, porque a gente fica na condição da vida. Agora, quando eu entendo os ciclos, aí sim, eu consigo viver o processo de cada ciclo e tomar as melhores atitudes. Então, quem não entende de ciclo, vive de estações. E essa é a primeira coisa que eu quero que você anote. Vamos começar na palavra. Apocalipse 3:8 diz assim: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. O nosso propósito nesta vida é exatamente continuar a obra. Mas, se eu não entender que momento que eu estou vivendo, eu não consigo fazer a obra acontecer da melhor maneira possível. Então, eu preciso entender que ciclo que eu estou. E aí, para a gente começar o primeiro ciclo, papel e caneta na mão, para você anotar. O ciclo 1 é o ciclo do aprendizado. E aí, já começa anotando a frase: quem aprende não depende. A gente precisa cada vez mais aprender. O ciclo do aprendizado, ele passa por alguns degraus, né? Então, eu começo ali no conhecimento, eu vou para o entendimento, depois eu vou para o discernimento, que é quando eu separo o que realmente é útil para mim. Aí sim eu vou para as minhas experiências e eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi até o momento que eu estou transbordando para as pessoas e eu vou adquirindo cada vez mais sabedoria. Porque toda vez que eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Então, a sabedoria
é você sempre estar ensinando algo para as pessoas. E aí você precisa entender se você está no ciclo de aprendizado. Então, se é o primeiro ano que você está num relacionamento, é um ciclo de aprendizado. Se é o primeiro ano que você está nesse local de trabalho, é um ciclo de aprendizado. Se é o primeiro ano que você está fazendo um esporte, que você voltou a treinar, é um ciclo de aprendizado. E esse ciclo, como o próprio nome diz, ele vai se repetindo do 1 ao 7 constantemente. E se eu entendo qual ciclo que eu estou, eu tomo as melhores atitudes nesse momento. Olha só o que diz Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, aquele que é sábio, ele já está transbordando, ele cresce cada vez mais em conhecimento. E aquele que está entendendo o conhecimento, cada vez mais ele deve adquirir conselhos dos sábios. Em Oséias 4:6 também diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitasses o conhecimento, também eu te rejeitarei. Qual é o plano devocional para esse ano? Qual é o plano de leitura bíblica desse ano? Eu sigo um plano que eu estou fazendo por 5 anos, de ler Provérbios todos os dias. Eu vi que a Ami, bom dia, meu amor, eu vi que a Ami também já começou um plano com a amiga dela para ler a Bíblia todos os dias. E qual é o seu plano? Qual é o seu plano espiritual? Qual é o seu plano físico? Qual é o seu plano mental? O que você vai melhorar, adquirir de conhecimento esse ano? Você está no ciclo de aprendizado em alguma área da sua vida? É o primeiro ano que você está vivendo em alguma coisa na sua vida? Mas a gente sempre tem que estar aprendendo. E aprender não é só assistir uma aula. Aprender é você estudar, é você pesquisar, é você transbordar para as pessoas. E toda vez que você ensina, você fecha uma lacuna, porque a dúvida, a fase que a pessoa está, é sempre diferente. Então você começa a entender melhor como você pode ajudar aquela pessoa com aquele conteúdo. E aí você fica fechando lacunas para entregar o melhor. O aprendizado, ele é uma proteção. A ignorância, principalmente espiritual, ela custa muito caro. Então a gente não pode parar de aprender, mesmo que não seja a fase principal do seu ciclo da vida que você esteja vivendo agora, essa fase do aprendizado, a gente sempre tem que estar aprendendo ali. Porque quando a gente aprende, a gente não terceiriza a culpa, a gente não vive pedindo socorro, a gente não depende de pessoas, mas a gente vive de princípios. Então, a pergunta-chave para você que está vivendo esse primeiro ciclo de alguma área da sua vida é: você está aprendendo ou está somente ouvindo mensagens? Essa é a pergunta que você tem que se confrontar em alguma área da sua vida que esteja vivendo o primeiro ano, certo? Vamos para o segundo ciclo da vida, é o ciclo do serviço. Anota aí.
E a frase do ciclo do serviço é: maior é quem serve. Você já passou um ano aprendendo. Talvez você esteja no segundo ano. Então, por exemplo, em um dos projetos que eu trabalho, no Educando no Parque, é o meu segundo ano de atuação como coordenador geral. Então, é um ano de serviço. É um ano que eu tenho que servir mais aquelas pessoas que estão ali, principalmente os professores que estão atuando na área. Marcos 9:35 diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos. E isso demonstra essa servidão que não é escravidão, que é você se colocar à disposição das pessoas. Analisa aí qual área da sua vida, se existe essa área, que você está especificamente no segundo ano convivendo com essas pessoas. E quem você vai servir e como você vai servir. Denis, mas só se eu estiver no segundo ano? Não. É um ciclo. Então, todo ano vai ser um pouco de cada. Só que uma atenção, um olhar, uma visão diferenciada para o ano que você está vivendo naquela área da sua vida. E é perfeito isso. Porque se você não enxerga esse ciclo, você fica pulando processos. Então eu fico muito tempo querendo aprender algo em cima daquilo e não é mais momento. É o que eu aprendi, agora eu vou servir, eu vou entregar, eu vou transbordar cada vez mais. Olha só o que diz Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Você não vai servir pensando em algo em troca. Você vai servir simplesmente porque nós decidimos amar as pessoas e principalmente a vida das pessoas que estão conosco. Denis, mas ele é chato, ele não aguento mais aquela pessoa, tem que servir aquela pessoa. Sim, libera perdão, mantém na disciplina e serve da melhor maneira aquela pessoa. E Jesus não desistiu de mim nem de você. Então, por que que eu tenho a chance de desistir de alguém? Eu tenho que estar ali, disponível, ajudando, servindo, em disciplina e vigiando, para que nada ruim aconteça com ninguém. A pergunta principal ali, se a gente não no serviço, é onde você quer ser servido. Deus está te chamando para servir ali? Essa é uma pergunta-chave do segundo ano, se você está vivendo em determinada área da sua vida. Então, você tem um desejo de servir em algum lugar, mas Deus está te chamando ali para ser servido? Eu tenho que analisar, então, se nesse segundo ano, naquele local, eu estou sendo servido mais do que eu estou servindo. E no meu caso, isso me chama a atenção, porque dentro desse projeto, que eu estou no segundo ano,
Eu tenho que sempre servir mais do que ser servido ali. E isso que você tem que analisar. Se você está fazendo essa servidão mais do que está sendo servido ali. Quanto mais você gerar serviço, quanto mais você servir, mais autoridade você vai ser. Isso é muito louco, porque o exemplo é muito claro. Quando Jesus serve aqueles discípulos, quando ele serve as pessoas, cada vez mais vai gerando uma reciprocidade de gratidão. E naturalmente você vai colhendo autoridade naquele ambiente, naquela situação. Ah, então eu tenho que servir para virar autoridade? Não. Você tem que servir porque é o certo a se fazer. E essa reciprocidade, essa gratidão, ela vai ser natural. Ah, mas e se alguém for ingrato? Tudo bem. É o tempo da pessoa. Ora por ela, para ela se resolver, para ela encontrar e ouvir melhor o que Deus está orientando que ela faça. Próximo ciclo, o ciclo da aliança. Esse ciclo eu passei em várias áreas da minha vida no ano passado, 25. O ciclo da aliança, ele é um ciclo muito interessante na questão de você reavaliar a sua convivência, reavaliar as suas parcerias, reavaliar quem realmente está junto com você. E uma das avaliações muito bacana de você fazer, se você estiver vivendo esse terceiro ano, que é o ciclo da aliança, é exatamente no pensamento do quê? Quando eu tenho sucesso, quando eu tenho uma vitória, quando eu tenho um crescimento, quando eu tenho um fruto, uma riqueza, uma conquista de algo, em qualquer área, essas alianças comemoram ou invejam, se inspiram ou ficam fazendo desdém? Os verdadeiros, eles sempre vão comemorar a sua vitória. Talvez não seja necessário nenhuma palavra, mas você sente com um olhar, com um sorriso, eles estão felizes pela sua vitória. Muita gente vai te ajudar em momentos difíceis. Muitos não vão estar nem aí. Mas quando você conquista, quando você cresce, é que de fato você percebe quem são suas maiores alianças. E você precisa reavaliar isso esse ano. Quem de fato é uma aliança muito forte e quais são as alianças que são somente dentro de uma esfera estratégica, de uma amizade estratégica, para que as coisas fluam e aconteçam normalmente. Essas pessoas, você não vai perder o contato, perder a amizade, se afastar, mas você tem que ter esse entendimento de que essa aliança não é uma aliança forte, é uma aliança estratégica, que ela acontece ali porque tem que acontecer para a roda girar.
Olha só, eu quero que você anote aí. Aliança precisa passar pelo fogo. Então, quanto mais dificuldades vocês tiverem, quanto mais perrengue vocês passarem, é que você vai, de fato, saber se essa parceria ela realmente deve continuar. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E esse é o olhar. As pessoas que você estão convivendo, analisando o terceiro ano no ciclo da vida dessa ambiência, dessa situação que você está vivendo, elas têm o mesmo propósito que você? Ou não? É aí que você vai ver quem realmente está junto. Quando você perceber que os propósitos estão alinhados para o mesmo lado. Olha só o que diz Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta, é um questionamento, é uma reflexão. Se quem está junto com você está no mesmo propósito. E Malaquias 3:3 também diz assim: e assentar-se-á como refinador e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Demonstrando ali que a aliança ela vai gerando desenvolvimento, crescimento um com o outro. Ninguém cresce sozinho. Então existe uma lapidação. O que eu aprendo com essa pessoa? O que eu posso ensinar para essa pessoa? Uma aliança que eu constatei é exatamente uma pessoa que eu considero como mestre, que é o Jim. Então eu tenho um apreço muito grande por ele e quero continuar essa aliança. Eu sei que ele torce por mim, eu torço muito por ele, e a gente, cada um na sua área, da sua maneira, vem ajudando o crescimento um do outro. Passamos por momentos difíceis, passamos por conflitos, por divergência de ideias, mas, como toda boa aliança, ela passou pelo fogo e ficou mais forte, e foi moldada, e agora não quebra. É isso que a gente tem que analisar, principalmente se eu estou no terceiro ano. Quem são minhas alianças? A aliança ela passa pelo fogo, ela suporta confronto, mas ela principalmente permanece no propósito. E a pergunta que eu quero que você analise, principalmente se você está nesse ciclo de avaliar suas alianças, é: suas alianças suportam o fogo do processo ou só o conforto do início? Tem muita gente que começa com a gente e é na empolgação, é na novidade, mas durante o processo estão suportando as dificuldades, os problemas, as tribulações? Estão conseguindo ficar com você no processo? Vamos para o quarto ciclo. É um ciclo que eu estou vivendo, estou começando a viver intensamente e observando em uma das áreas da minha vida. Ciclo da oportunidade. E é o que eu quero que você anote, principalmente nesse ciclo. Atitude atrai
oportunidade. Atitude atrai oportunidade. Se eu não tomar atitude esse ano, eu não vou atrair novas oportunidades. E isso me faz refletir fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu vou ter que me posicionar. Atitude não é eu sair correndo. Atitude é eu me inclinar, é eu me posicionar, é eu me mover. Por exemplo, ontem a gente estava jogando beach tênis. E aí eu estava explicando para o Henry, não é sobre bater na bolinha, é sobre você se posicionar e rebater a bola da melhor maneira, porque ela sempre vai vir de um jeito diferente. Mas se você não se posicionar, você não consegue tomar as melhores atitudes. Olha só o que diz Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Deus vai abrir as portas esse ano. Mas se eu não tiver atitude, eu não entro. Eu não abro a maçaneta. Eu tenho que me posicionar. Atitude atrai oportunidade. A pergunta que eu quero que você analise, se estiver vivendo esse ciclo da vida, é: você está esperando permissão para fazer algo ou obedecendo ao seu chamado? E a gente falou muito sobre chamado no final do ano passado. Eu tenho ali uma vocação para fazer várias coisas que eu aprendi, que eu adquiri conhecimento. Mas quando eu recebo uma convocação para fazer algo, significa que eu vou utilizar a minha vocação, meus dons, meus talentos, para aquilo que eu fui chamado. Moisés ficou 40 anos no deserto. E lá ele cresceu como pessoa, como gestor de pessoas, até que, tendo melhorado os seus dons, os seus talentos, ele foi chamado. Então, é um, um ano de oportunidades, mas não é para você esperar a permissão, é para você tomar uma atitude e obedecer aquilo que você foi chamado. Forte. Quinto ciclo, ciclo da perseverança. Então você já aprendeu, você já serviu, você já verificou as suas alianças, agora está na hora, você já atraiu as suas oportunidades com atitudes, agora está na hora de você perseverar. Perseverar é manter mesmo na agonia, é dominar o tédio, é dominar o mundo que está ao seu redor, é ter um autogoverno e governar sobre todas as coisas. Em Hebreus 10:36 diz assim: por que necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quando a gente persevera, a gente está buscando alcançar a promessa de Deus. Então, eu tenho propósito,
processo e promessa. Para viver a promessa, eu tenho que estar no meu propósito e perseverar no meu processo. A maioria não perde por pecado, perde por cansaço. Ah, não acontece, não vem, não resolve. Na verdade, tudo isso só depende de você perseverar. O resultado, se você ainda não obteve, persevere, ele vai chegar. Pergunta-chave para você analisar o seu ciclo da vida, se é o 5º ano que você está vivendo em alguma área da sua vida. Você está cansado do processo ou cansado de obedecer? Viva o processo, continue obediente. Só se resolva nessa questão. Se é o processo que está cansando você ou se é a falta de obediência que está cansando você. Sexto ciclo da vida, ciclo do crescimento. O crescimento, ele é exponencial e ele depende muito do repertório. Por quê? Você aprendeu várias coisas, então você tem bastante teoria. Aí você serviu, fechou as alianças, gerou oportunidade através das suas atitudes, perseverou. Então você praticou muito. Teoria vezes prática. Só que você precisa, cada vez mais, nesse ciclo do crescimento, adquirir novos conhecimentos para aumentar o seu repertório. E aí sim, você tem um crescimento exponencial. Porque você entendeu que você não pode parar de aprender, não pode parar de adquirir novas ferramentas para crescer. E crescimento é prosperidade. Tem muita gente que acha que prosperidade é quando você fica rico. Não, a riqueza é um fruto da prosperidade. E prosperidade é você crescer como pessoa, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Cresce e aparece. É sobre isso. No ciclo do crescimento, olha só o que diz Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em 2 Pedro 3:18 diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador e Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Senhor, está dizendo ali. E sim, nós somos escravos, servos de Deus. Salvador, que pagou o preço por mim, por você, dos nossos pecados. E aí sim a gente cresce. Quando a gente fica nessa mentalidade de Senhor e Salvador. Deus, ele já deu o crescimento para a gente. Agora a gente precisa estruturar para sustentar esse crescimento. Se eu não tiver na palavra, eu vou ter um crescimento sem método, sem manual, sem direcionamento, e eu vou gerar um colapso. Então, qual é o maior índice de
depressão, ansiedade, suicídio. É na classe mais pobre ou na classe mais rica? Por quê? Houve um crescimento exponencial muito grande, sem uma estrutura, sem uma base sólida. Deus é a rocha que sustenta. Eu preciso cada vez mais estruturar essa rocha em mim, comigo, porque nós vamos crescer. O tanto de ferramenta, de conhecimento que a gente tem, nós vamos crescer. Mas quando a gente começar a colher os frutos, é que de fato a gente vai entender se a gente suporta o peso do fruto. Imagina uma árvore fininha, mas cheia de fruto, carregada. Ela começa a quebrar. E é sobre isso. O crescimento é a prosperidade. O crescimento ainda não é o resultado. Pergunta que você deve analisar e fazer, se você está vivendo a fase do crescimento, que é o 6º ano. Seu crescimento está alinhado ou desorganizado? E o último ciclo é o ciclo do desfrute. É um ciclo que pode ser considerado como o ciclo do descanso. Mas entre descansar e desfrutar, existe uma linha perigosa de desistir. Então, eu preciso analisar se eu estou na fase de descansar ou desfrutando tudo aquilo que eu produzi, que eu estou colhendo. Em Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Hebreus 4, 9, 10, diz assim: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus nas suas. Quando você tem um crescimento alinhado, estruturado com Deus, você entende que descansar não é parar, é você desfrutar da graça todos os dias. Quando você está numa fase de desfrute todos os dias, esse ciclo do 7º ano fica muito fácil. Então, veja, existe um ano que eu vou me focar mais em determinado ciclo da vida. Mas o ciclo, ele é constante. E eu tenho que estar fazendo um pouco de tudo, todos os dias. Eu tenho que aprender, eu tenho que servir, eu tenho que rever as minhas alianças, eu tenho que tomar atitude para criar as oportunidades. Eu tenho que ficar de olho nessa questão da servidão, nessa questão do crescimento e desfrutando todos os dias. Pergunta que eu quero que você analise é: você está desistindo ou aprendendo a descansar em Deus? Tem coisas na nossa vida que fogem do nosso alcance. Então, tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu influencio, tem coisas que eu não controlo e não influencio. Nessas,
Você está desistindo ou você está descansando em Deus? É isso que você vai analisar. Que bom que você veio. Bora para a foto? Se você puder, abra a sua câmera, meu amor, minha vida. Primeira do ano, fotinho, 1, 2, 3, hein? Aí, tarefas da semana. Vamos analisar essas 7 perguntas, refletir em cima da palavra de Apocalipse. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Assisti o filme Os Substitutos, muito bom. Fala muito sobre essa questão do tempo das nossas vidas e como a gente aproveita, faz acontecer com ele. Vamos transbordar a frase: quem não entende de ciclos, repete estações. Ouvir um podcast do Rubens Barrichello e ingerir muito suco verde, detox e água para desinchar toda essa comilança das festas de final de ano. Certo? Feche seus olhos, inspira fundo e solta. Mais uma vez, inspira fundo e solta. Senhor, muito obrigado. Obrigado por que o Senhor é bom, sempre nos ouve, sempre está aqui conosco. É o 4º ano, Senhor, que nós vamos fazer essa mentoria de mentalidade. Traga as pessoas que o Senhor quer que tenham esse conhecimento, que continuem com esse aprendizado. Que cada uma dessas pessoas consiga se conectar cada vez mais com o Senhor e que a gente tenha um ano maravilhoso na sua presença. É assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio. Bora bater PB. Beijo.